Se o futuro é desafiador, o presente ele tem vindo de forma mista. Algumas empresas estão tendo dificuldades no terceiro trimestre, outras estão surfando ondas de valorização do ponto de vista dos seus resultados, ainda que talvez isso não se reflita em suas ações, porque preço é uma coisa, valor é outra. Preço é um instantâneo, uma fotografia, e essa fotografia ela é contaminada pelas circunstâncias do momento. E quanto mais ruído e volatilidade, isso afeta o preço. Enquanto que valor é um filme, o valor é uma trajetória, é uma história que está sendo contada. E nesse aspecto é uma sucessão de fotos que vão nos mostrar um pouco do futuro, né? Quando a gente olha alguns resultados de balanços desse terceiro trimestre, vemos que algumas empresas estão performando muito bem, muito bem. Vamos olhar o setor educacional, que é um setor extremamente penalizado pela pandemia. A Ânima apresentou dados operacionais muito fortes, que surpreenderam os analistas e que enxergam que pode haver até um potencial de alta de 160% para a ação nos próximos meses. Os resultados foram sólidos. A empresa conseguiu apresentar grandes melhorias operacionais no terceiro trimestre, disse a XP. Apesar de não repercutir no desempenho das ações, por conta do clima de aversão ao risco do mercado, os resultados do terceiro trimestre da Ânima foram muito elogiados pelos analistas de mercado. Os papéis registravam queda nesses últimos dias, mas ela registrou um lucro líquido ajustado de 58,6 milhões no período, 66% acima da estimativa da XP. Os analistas destacam 3 pontos para o alto lucro líquido, impulsionado por um aumento de 133% na receita líquida, principalmente suportado por aquisições, uma margem de EBITDA ajustada de 42%, impulsionada por redução de custos docentes e despesas corporativas, e despesas financeiras líquidas de 307 milhões, geradas por um endividamento líquido de 4,7 bilhões. Os resultados foram sólidos, a empresa conseguiu apresentar grandes melhorias operacionais no TRI, reforçando a nossa visão positiva em relação às ações, disse em relatório a XP. O Itaú BBA também destacou os números como positivos, ressaltando do ponto de vista orgânico os resultados da Ânima. E ele é baseado, quando você olha as tendências em termos de base de alunos e crescimento de tickets, captura-se benefícios do modelo adotado pela empresa, que é o de um ecossistema de Ânima de aprendizagem. Ele é baseado em 3 pilares: trajetória personalizada com conteúdos flexíveis, foco no projeto de vida e na carreira dos estudantes e docentes e mentores. Já olhando os resultados consolidados, o BBA destaca que a Laureate foi integrada com a rentabilidade sólida, indicando que os benefícios da sinergia estão no caminho certo. As receitas saltaram e ficaram 3,1% acima da estimativa da XP, suportadas por aumento de 169% na base anual do número de alunos. As compras feitas nos últimos 12 meses somaram 199 mil alunos, sendo 7 mil na Inspirali, 134 mil presenciais, 57 mil em ensino digital. A captação presencial aumentou 8,3% de forma anual organicamente, e com apenas 4,9% dos novos alunos contando com financiamento governamental ou privado. A margem bruta de caixa foi de 65,8%, alta de 5,8 pontos percentuais. As sinergias também ganharam destaque, com a margem EBITDA ajustada de 42,2%, e sobre o endividamento, que totalizava 4,7 bilhões, deveu-se em grande parte à emissão de debêntures no valor de 2,5 bilhões para aquisição da Laureate, e a empresa está atualmente executando um plano de ação para trazer o endividamento a um nível mais saudável. A XP tem recomendação de compra para a Ânima com preço-alvo de R$ 15, uma alta de 106%. O Itaú BBA está precificando a empresa a R$ 19 para o final de 2022, o que daria uma alta de 160%. O BTG também tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 15. Olhando esses resultados da Ânima, fica aquela pergunta: será que esse clima de expectativas melhores também chegará na Cogna? Uma pergunta e uma análise
o que devemos fazer, né, para quem gosta do setor de educação e para quem gosta da empresa Cogna. Olha, é um momento para dar uma acompanhada no que está acontecendo na empresa, olhar os resultados do último trimestre e, sobretudo, do que vem pela frente no quarto trimestre, né, para poder fazer uma melhor depuração desses resultados e montar uma estratégia para quem quer entrar neste setor. Lembrando sempre que esse setor foi o setor mais atingido pela pandemia, do ponto de vista, um dos mais atingidos, né? A gente teve aí toda a parte de hotéis, restaurantes, shopping centers, mas também a gente teve um momento aí muito forte de reversão de receitas nessa área educacional. Então, veja, um clima aí, um cenário, vamos dizer assim, a priori positivo para quem está olhando para a Ânima, né? Do outro lado, a gente viu também na semana passada o balanço da Natura desagradando e a ação chegou a desabar quase 17% num único dia após o balanço ser apresentado, né? A Natura, juntamente com a Magazine Luiza, nesse dia, foram as que tiveram as maiores quedas, justamente por conta dos seus balanços divulgados. No caso da Natura, teve um recuo de 28,5% do lucro, ela teve queda de 620 pontos base na margem EBITDA, registrando 8,6%, comparando com o mesmo período do ano passado. O BTG, que acompanhou os resultados da Natura, disse que eles foram impactados negativamente pela queda de demanda dos mercados onde ela atua, especialmente no Brasil e para produtos de marcas de baixo ticket, como o caso da Avon, né? Os segmentos mais afetados pela pandemia foram as classes C, D e produtos da Avon de baixo ticket, que busca esse tipo de público, obviamente sofreu, né? Porque deixou de ser algo prioritário na vida dessas pessoas, que boa parte está passando dificuldade. O banco afirma que a leitura negativa após os resultados trimestrais leva a uma visão mais conservadora para os papéis da companhia, devido a perspectivas mais desafiadoras em relação à demanda e margem nos principais mercados da Natura. No entanto, destacam uma melhor estrutura de capital após 2 aumentos no ano passado, digitalização contínua de vendas, oportunidade de vendas cruzadas com a Avon, captura rápida de sinergias. O BTG acaba tendo uma visão mais positiva para o futuro. Com base no cenário, apesar da turbulência que enfrenta, o BTG reiterou sua recomendação de compra dos papéis, tendo um preço-alvo de R$ 70, o que dá um potencial de alta de aproximadamente 75%, considerando os números da semana passada da empresa. Então veja, é essa dualidade que a gente está tendo na Bolsa, né? Notícias positivas, notícias negativas, balanços que estão sim vindo positivos e ainda assim algumas empresas não estão reagindo, né? Por conta da aversão ao risco, que ficou grande demais. E aí eu quero lembrar que semana passada eu estava fazendo a mentoria com uma pessoa que está no programa e a gente discutia um pouco aquele desembarque dos institucionais da Oi em junho, de junho para julho, né? Quando o Jacuzzi vendeu suas posições e outros bancos, né, também venderam, o BTG, Safra, Santander, XP. E aí ele me disse: Clóvis, eu estava olhando e vendo que este movimento de saída, se aconteceu no micro, que foi no ambiente da Oi, também aconteceu no macro, ou seja, na B3 como um todo, na Bolsa como um todo. E eu disse: olha, você tem razão, este movimento do micro também aconteceu no macro, né? Porque houve um desembarque de Oi, mas houve um desembarque de Bolsa. Muita gente saiu vendendo ações e procurando proteção onde? Procurando proteção em renda fixa e procurando proteção em operações internacionais. No caso desses institucionais da Oi, procuraram proteção nas debêntures. Então veja,
é um movimento que a gente enxergou no micro, mas que ele também reflete o que aconteceu no macro, no todo. Esse movimento do todo aconteceu. E por que aconteceu? Por conta de um aumento da aversão ao risco. Esse aumento foi decorrente das conversas do universo político, que está sangrando a Bolsa, mas está sangrando também a economia, está sangrando o mundo real. É importante entender isso. Não é só a Bolsa que está sofrendo com a política nacional. A economia real também está sofrendo. Então é isso que a gente precisa estar observando. Muito bem, mas nesse vídeo eu estou querendo mostrar um pouco isso, essa dualidade, porque é um momento também muito dual. De um lado você tem coisas boas, do outro você tem coisas negativas, e aí no meio disso tudo você tem o medo, que é um componente muito forte nas relações humanas, né? Então você tem aí o medo, a aversão ao risco, né? Então isso aí é que está nesse meio dessa bipolaridade, desse mundo dual, onde você tem coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins, e o medo está aí no meio. Quando a gente olha para o futuro, há alguns dados que eu queria compartilhar com vocês sobre o que esperar do último trimestre. Há um estudo que diz o seguinte, que as vendas de fim de ano podem injetar 68,4 bilhões de reais apenas no varejo. 68,4 bilhões de reais apenas no varejo. Esse varejo que foi duramente penalizado e castigado desde o início do primeiro semestre, até agora a divulgação do resultado do terceiro trimestre. Duramente castigado, né? Pois é, este varejo pode movimentar 68,4 bilhões. O comércio deverá se beneficiar em grande medida da volta das festas natalinas familiares e corporativas também nesse ano, na esteira do progresso da vacinação contra o Covid. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e de Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Offerwise Pesquisas, cerca de 68,4 bilhões deverão ser injetados na economia. Com o avanço da vacinação e pleno funcionamento de atividades comerciais em todo o país, a expectativa é que 77% dos consumidores comprem presentes nesse ano, retornando ao patamar de consumo pré-pandemia, diz o relatório da pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Na avaliação do seu presidente, José Carlos da Costa, essas projeções devem se confirmar, mesmo em um cenário com maior dificuldade econômica. Este ano será possível realizar festas e eventos sociais e corporativos. Isso também estimula compras, isso estimula o consumo. Apesar do cenário econômico preocupante, a pesquisa demonstra que a força simbólica e cultural do Natal se sobrepõe às adversidades com que os brasileiros ainda têm que lidar, como a crise econômica. O Natal é o período mais aguardado do ano e há indícios de que há disposição dos brasileiros para consumir, ainda que aos poucos. De acordo com o estudo, há uma estimativa de um ingresso de 68,4 bilhões no setor e se considera isso num universo de 123,7 milhões de consumidores voltando às compras nesse Natal. Já entre aqueles que não pretendem comprar nada em festa de fim de ano, a principal justificativa apontada para cerca de 26% dos entrevistados é a falta de dinheiro. Outros 19% alegam falta de costume de presentear no Natal, 16% alegam falta do emprego. Mas é isso. Depois de um ano de isolamento social, de um ano que as pessoas não tiveram muitas oportunidades de confraternização em suas famílias, em suas empresas, esse ano é um ano diferente e que as pessoas estão trazendo esse desejo adormecido de querer estar junto, sim, de querer confraternizar. E tudo isso há de sim movimentar a economia neste final de ano e isso vai impactar em especial o setor do varejo, talvez um dos mais castigados este ano na Bolsa de Valores. Vamos aguardar, vamos acompanhar. E lembrando sempre que além dessa previsão que tem agora de fim de ano, de Natal e tudo mais, a gente ainda tem um pouco antes a Black Friday. Então essa é uma outra
outra variável importante para reforçar a injeção de caixa na economia e a injeção de investimentos na economia, de recursos na economia e impactar positivamente também o caixa das empresas deste segmento. Essa é uma reflexão também para a gente fazer, de que o fim de ano tende a diminuir o impacto do que foi negativo ao longo de 9 meses, né? Então, fiquemos atentos e vamos acompanhar este movimento de fim de ano e como isso vai ser traduzido nos resultados do quarto trimestre, que conheceremos provavelmente no final de janeiro, início de fevereiro, a gente começará a conhecer esses resultados. Mas é possível que sejam positivos, né? É possível que sejam positivos. Vamos acompanhar. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.